advogado João Caiado Guerreiro, que tem no seu lote de especialidade o direito do trabalho, está na edição da noite. Boa noite, bem-vindo, João. E como tem trabalhado também em casos de arbitragem, deixe-me começar por lhe perguntar quão difícil pode ser um acordo neste tipo de situações em que tanto o Governo como os patrões dizem que não vão negociar, nem vão colocar sequer um mediador aqui no meio desta questão, enquanto o sindicato não levantar a greve. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu creio que é uma posição extremada e é uma posição de força do Governo que eu, aliás, não esperava. Porque o hábito, ao contrário do que o Ministro disse, mas ele sabe que o hábito é esse, é negociar precisamente durante as greves, não é? É durante as greves que se fazem muitos acordos, como é durante as guerras que se fazem os tratados de paz, não é? Portanto, esta exigência de que a greve pare para se fazer uma negociação é uma exigência de quem se sente numa posição de força. Eu devo dizer que, tirando em 1983, quando o governo do Dr. Mário Soares extinguiu a companhia de navegação para fazer nascer outra empresa no dia seguinte e despediu toda a gente, que era uma empresa pública, não me lembro de uma mão de ferro tão pesada do governo em greve nenhuma. Talvez por sentir muito apoio da população, os portugueses naturalmente estão a ir de férias, ou estão de férias, não querem ser perturbados, é uma altura em que as pessoas estão fora das suas casas ou nas suas segundas casas, quase todo o país está aí, as pessoas sentem-se muito afetadas e, portanto, o Governo tomou uma posição forte, como eu não vi tomar noutras greves, particularmente em greves de empresas públicas. Mas teria, neste caso em concreto, mecanismos legais para obrigar as partes a sentar-se à mesa? Para obrigar as partes a sentar-se à mesa, eu não sei se pode exatamente obrigar. Mecanismos políticos tem de certeza, não é? Pode torcer um bocadinho mais o braço à ANTRAM e dizer-lhes para se sentar. Mas é o próprio Governo que vem dizer não fazemos negociações nem mediação sem acabar a greve. Ora, isto é curioso porque os procedimentos de conciliação e de mediação e o procedimento de conciliação é uma... Agora queria-lhe perguntar, Diga. enfim, como é que funciona este processo de negociação, porque o Sindicato dos Motoristas dos Combustíveis, num primeiro momento, portanto ontem, pediu que fosse ativado o mecanismo de conciliação e não o mecanismo de mediação. Exatamente. Eles são muito semelhantes, não são? Mas têm diferenças. Eles são muito parecidos, mas têm diferenças. De facto, o que é que acontece? O mecanismo de conciliação é uma espécie de negociação assistida. É uma negociação em que as duas partes estão uma de cada lado da mesa e eu diria que na ponta da mesa, ao centro, que está uma parte que vai ouvindo uma e a outra parte e vai tentando apoiar, enfim, ressaltando provavelmente os pontos positivos, os pontos de acordo, deixando mais para trás os outros pontos de desacordo. Até porque quem faz contratos e acordos sabe que nunca se regula tudo de uma vez, não é? Os acordos vão sendo parciais e há coisas que se vão adiando. E, portanto, isso é o procedimento de conciliação. O procedimento de mediação é, se quisermos, um bocadinho mais formal. O mediador ouve uma parte, a ANTRAN, neste caso, depois ouve outra parte, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, e depois, de os ouvir tantas vezes quanto entenda necessário, apresenta uma proposta para as partes analisarem. E no seu entender, já agora, acha que teria sido possível, pelo menos, o Governo reunir com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, apesar da recusa da ANTRAN? Eu acho que faria sentido ter-se avançado para uma mediação. Não é preciso esperar o prazo de 10 dias. Mediação ou uma conciliação? Ou qualquer uma delas, mediação, conciliação. Porque é que o Sindicato dos Motoristas escolheu num primeiro momento a conciliação? Qual seria a vantagem? O Código diz que eles têm que começar por pedir a conciliação e depois a mediação. A lei obriga. Esse espaço a lei obriga. Embora estejamos em dias em que a lei laboral tenha ficado muito para trás, não é? Eu não sou suspeito de ser um defensor extremado dos direitos dos trabalhadores, mas reconheço que se têm passado nesta greve na definição dos serviços mínimos, na utilização das forças da ordem, etc, muitas situações que provavelmente merecem ser estudadas e analisadas até pelos tribunais. Mas tem havido atropelos no direito à greve, como os sindicalistas têm referido? Eu creio que sim, sobretudo se nós olharmos para a forma como a greve está definida. É preciso dizer uma coisa, e essa coisa é importante. Mas vamos a exemplos mais práticos. Esta lei da greve é de 75. Exatamente. É de uma época completamente revolucionária. Portanto, é uma lei assim com muitos direitos. Agora, os exemplos concretos, a definição dos serviços mínimos,
a rapidez com que o Governo atua com a requisição civil. A requisição civil chega a levar semanas ou meses em casos de greves dos comboios, de uma série de outras Mas também poderia ter empresas. sido acionada preventivamente. A PGR, no seu parecer, deu cobertura a isso. Exatamente, mas de qualquer maneira não é habitual ser tão rápido. A Transtez esteve em greve quase dia sim, dia não, em determinada altura, e não houve requisição civil. A requisição civil foi acionada muito rapidamente, e a requisição civil tem um problema muito grave, do ponto de vista dos trabalhadores e dos motoristas, é que, bom, se eles não obedecerem, no limite é crime de desobediência, e o crime de desobediência pode ser punido com prisão de 1 ano, não é? Que é uma coisa que as pessoas não querem arriscar. Ontem tivemos guardas a intimarem trabalhadores a fazerem os seus serviços. Isso faz parte da lei, do cumprimento da lei. Portanto, a polícia estava a cumprir a lei, o governo decretou a requisição civil. A requisição civil é para ser cumprida, não é? Mais sério que isso seria entrar no limite, é a declaração de estado de emergência, e depois, enfim, a aplicação do Código Militar a determinados cidadãos. Mas isso é uma coisa que não há precedente na democracia em Portugal. E outros exemplos de que falava, nos quais o Governo pode ter ido um pouco mais longe do que era expectável? Um dos pontos fundamentais do direito à greve, como ele é concebido na lei da greve portuguesa, é que as empresas não têm direito a contratar outros trabalhadores para substituírem aqueles que estão em greve. Ora, nós vimos aqui com grande rapidez não só a contratação de outros trabalhadores, vimos uma série de caminhões espanhóis a abastecer, mas para além do mais, vindos de Espanha e com motoristas espanhóis, mas para além do mais a utilização das forças da ordem, de polícia e até de forças militares, que eu não me recordo em greve nenhuma. Pode ter havido, mas eu não me recordo na nossa história democrática da utilização de forças militares em termos de logística. Portanto, o que é que isso faz? Isso esvazia o direito dos trabalhadores, não é? Porque, no fundo, vão-se buscar motoristas militares, esses não têm qualquer possibilidade de discutir se vão conduzir ou não, vão mesmo, porque o Código de Disciplina Militar é extremamente exigente, estão sujeitos, as pessoas não sabem, talvez seja importante dizer, os militares estão sujeitos a um Código de Disciplina e a um Código Penal que não tem nada a ver com o dos civis, não é? E são julgados em tribunais militares, que têm uma tendência para condenar muito mais rapidamente e seriamente que os tribunais civis. E, portanto, que foram guiar os equipamentos das empresas privadas da Antram, os caminhões. É uma situação... Não nos podemos esquecer. Exatamente. É uma situação sem precedentes. Mas quanto à questão dos combustíveis, é evidente que isto não é difícil para os exércitos, ao contrário do que se pensa. Os exércitos são dos maiores especialistas em logística, porque a logística militar é absolutamente essencial em qualquer situação de guerra. Portanto, eles têm companhias de motoristas, têm uma série de gente com condições para fazer isso. Mas certamente, João, não nos podemos esquecer a utilização deles... que este é um setor com muitas particularidades, é um setor que acaba por ser transversal a várias áreas do dia-a-dia da população. Isso não justifica estas medidas? Eu acho que justifica, ou pode justificar, mas não devemos deixar de olhar para elas, de fazer uma apreciação crítica. Nós, por um lado, temos uma situação. É evidente que é impossível não simpatizar com os milhões de portugueses que trabalharam o ano inteiro, que pouparam o ano inteiro para as férias e que, de repente, nas férias, estão a ser afetados por esta situação. É impossível não simpatizar com eles. Como é impossível não simpatizar com a indústria do turismo, que é tão importante para Portugal, que tem um mês, em agosto, um mês absolutamente crítico para o país inteiro, para todos os 10 milhões de portugueses, e que se vê prejudicada por esta situação. Eu admito que possa ter havido aí, da parte da liderança do Sindicato de Matérias Perigosas, alguma inabilidade no momento de convocação da greve. Obviamente, as reivindicações também são legítimas destes motoristas. Absolutamente legítimas, aliás. Não é isso que está aqui em causa? Não, as reivindicações, sejam elas quais foram, são absolutamente legítimas e a greve é absolutamente legítima. Há, no entanto, uma questão de legitimidade que se pode pôr e que tem sido frequentemente defendida, não só em Portugal, que é a questão das greves de maior prejuízo. É escolher uma altura para fazer uma greve, por exemplo, neste caso, em que se causa um prejuízo muito maior ao país que o que se causaria noutra altura. E isso pode justificar esta mão mais pesada e ágil que o Governo tem utilizado. João, deixa-me só terminar esta conversa com uma questão que tem sido muito referida, sobretudo por parte dos motoristas, que é o limite de horas que eles podem trabalhar por dia. Porque já se percebeu que se fizessem um horário normal de 8 horas, isso não chegaria para abastecer o país. Mas nesta situação de greve, eles são obrigados
de facto, a trabalhar mais do que as 8 horas diárias, do que o horário normal e legal? Eles serão obrigados a trabalhar aquilo que seja necessário para fazerem aquilo que fazem numa situação normal. Portanto, Mas obrigados. Se eles numa situação... Foi a requisição civil. Se eles numa situação normal fazem 8 horas mais 2, como prevê a atual lei, fazem 10, 11 horas por dia, pois é isso que terão que fazer. Podem tentar recusar-se, há as greves de zelo, etc. E daí eu ter dito que a posição de força do governo tem algum risco, que é o risco de se evoluir para uma greve selvagem, onde os nossos amigos franceses são especialistas, não é? Aquelas greves em que se cortam depois as estradas, em que os caminhões se atravessam, porque há sempre maneira de fazer as coisas, não é? Furar pneus, atirar caminhões para a valeta, etc. Em França temos sempre exemplos desses e exemplos que paralisam um país inteiro, não é? Daí eu defender neste caso que o diálogo é muito importante, que a ANTRAN não deve extremar posições, o sindicato mudou a liderança. E era melhor que acontecesse o quanto antes. Era absolutamente. João, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Obrigada, João. Muito obrigado.